Aleluia! Bom dia! A paz do Senhor Jesus! Eu hoje acordei com uma palavra ardendo ao meu coração. Hoje eu acordei e o Espírito Santo de Deus foi ministrando algumas coisas ao meu coração. O Espírito Santo de Deus foi me recordando algumas coisas. O Espírito Santo de Deus foi me lembrando de algumas coisas que eu já vivi e tenho vivido na minha vida com Deus. E dentre elas, Deus me fez trazer à memória como tudo começou na minha vida desde quando eu comecei a vivenciar a chamada que Deus me escolheu para ter. E viver a chamada de Deus não é fácil. Viver a chamada de Deus requer renúncia, requer lágrimas, requer abrir mão da própria vontade para viver a vontade de Deus. Viver a chamada de Deus é viver na dispensação do Senhor. E nesta hora eu te pergunto, você tem vivido a vontade de Deus na tua vida? Você tem vivido a chamada de Deus na tua vida? Você tem vivido o propósito de Deus na sua vida? Será que as coisas terrenas têm tomado o lugar que Deus escolheu para você estar? Será que as coisas terrenas têm tomado aquilo que Deus chamou você para fazer, mas você está mais preocupado com as coisas que têm acontecido e se esquecendo de que Deus está no controle de todas elas? E nessa manhã eu comecei a me lembrar da primeira profecia que eu recebi na igreja, de que Deus um dia ia me levantar, e eu não entendi aquilo, de que Deus ia me usar, que eu ia ser um canal de Deus na terra, que através da minha vida, vidas seriam tocadas, curadas, restauradas, renovadas. Eu não entendi aquilo. E o fato de não entender naquele tempo me faz entender hoje, quase 15 anos depois, que quando nós nos disponibilizamos a viver que Deus tem para nós, aquilo que um dia a gente não entendia, a gente passa a entender. E por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez você recebeu de Deus uma chamada e você se pergunta, eu não sei nem por onde é que eu vou começar. Talvez você foi chamado por Deus para viver o ID dele e você está se perguntando, para onde eu vou? Aonde eu começo? E para viver a chamada de Deus, a primeira coisa que eu aprendi é que a chamada começa com nós mesmos. A chamada de Deus começa a se realizar em nossas vidas quando nós somos o primeiro a deixarmos que Deus venha nos tratar, nos moldar, trabalhar em nós, modificar algumas coisas que precisam ser modificadas, tratar coisas do passado que precisam ser tratadas, curar feridas que ainda não foram saradas, vivenciar em nós o sobrenatural dele requer de nós mudança de hábito, de pensamento, de coração e principalmente de vida. E uma palavra que Deus colocou ao meu coração está no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 16. E esse verso é muito lindo. A palavra do Senhor vai nos dizer, e o próprio Jesus, instruindo os discípulos, ele vai dizer para eles: não me escolhestes vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está dizendo para os discípulos agora: eu não escolhi vocês porque eu vi em vocês capacidade. Não, afinal de contas, nenhum daqueles era pregador, nenhum daqueles era profeta, nenhum daqueles era homens tão conhecidos. Muito pelo contrário, eram homens de trabalhos comuns, de trabalhos diários, pescador, tributarista. E agora Jesus está dizendo para eles: quando eu olhei para vocês e disse a vocês, larguem tudo que vocês estão fazendo e me sigam, é porque eu consegui enxergar em vocês algo que vocês ainda não tinham enxergado em vocês mesmos. Que coisa maravilhosa. Jesus estava dizendo para eles: o problema é que as pessoas querem ver em vocês a capacidade extrema, a capacidade reconhecida pelo homem, quando na verdade a própria palavra de Deus diz que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E quando eu parei para meditar em alguns homens que foram chamados por Deus para fazer a vontade dEle, eu me surpreendi. A Bíblia vai nos contar a história e eu fiz questão de pautar aqui pelo menos 5 homens que foram chamados por Deus e provaram que não precisavam que o homem os reconhecessem. A Bíblia vai dizer que quando Jeremias foi chamado por Deus, e essa chamada é uma chamada que vem especificando quando ela começou, ainda no ventre. Jeremias vai olhar para aquela situação e ele vai dizer: eu sou uma criança, eu não sei falar. Ei, talvez você é um Jeremias dessa geração, nasceu no lar evangélico, sabe que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe, mas o medo da incapacidade faz você dizer como Jeremias disse: eu não sei falar. Mas eu quero te dizer nesta hora, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te visitar. E assim como foi com Jeremias, o Senhor fala para você nesta hora: não diga que você não sabe falar. Sabe por quê? Porque quando você abrir a sua boca, não vai ser as suas palavras, mas vão ser as minhas palavras que vão ser colocadas na tua boca. E você não vai falar o que você quer, mas você vai falar o que eu tenho determinado para você e o que eu colocarei na tua boca para que você fale. Oh, aleluia. Jeremias, está chegando um novo tempo. A Bíblia vai nos dizer também que um homem e a história dele me deixa maravilhada. O nome dele era Saulo de Tarso. E o maior prazer que existia neste homem era perseguir o povo de Deus. E o que eu mais aprendo com Deus na história da vida de Saulo é que quando Deus tem uma chamada na vida de alguém, a primeira coisa que Deus faz é mudar o nome. Talvez você é reconhecido por algum nome que alguém não te valoriza, que alguém te despreza, que alguém não te entende, não te compreende. Talvez você seja conhecido como um crente que vive a mesma coisa a vida inteira. Talvez você até serve a Deus, nem é um descrente, mas talvez alguém te reconhece como alguém que serve a Deus há tantos anos, mas que parece que é um crente por ser. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você se deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai parar tudo para ter um encontro com você e dizer para você: a chamada está prestes a começar.
Às vezes é preciso uma queda, sim. E eu não digo só queda em pecado. Às vezes é uma queda porque é da queda que a gente desperta para não voltar a cair de novo. É do tombo que a gente entende que talvez aquele lugar não é lugar para que a gente passe, para que não tropece mais uma vez. E foi depois da queda que Saulo teve um encontro com Deus, teve a sua vida transformada, e não só a vida, teve o seu caráter, a sua índole e a sua personalidade forjada por Deus. Quem perseguia agora é perseguido. Quem matava agora estava prestes a morrer. Quem odiava agora morria por amor. Por amor ao quê? A esse Jesus. Por amor a quem? A esse Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a chamada de Deus ainda não começou na tua vida porque você não despertou ainda para o que Deus quer fazer no teu interior. Muitas vezes a chamada não começa de fora para dentro, mas ela começa principalmente de dentro para fora. A Bíblia vai nos dizer que houve um rapaz, ou se não dizer um menino, um jovenzinho, que era tão esquecido que um dia, quando o profeta chega na casa dele, a comida está na mesa, todos estão preparados para a refeição. Mas ele não sentava na mesa, ele estava lá no pasto. Ele talvez não se reunia com seus irmãos porque ele tinha afazeres. Mas um dia, quando o tempo da chamada chegou, o profeta declarou: ninguém senta na mesa até que o menino chegue. Talvez você é um Davi, que quando o profeta vai ungir, ele é surpreendido porque a aparência faz ele acreditar que Eliabe era o melhor. Ele é surpreendido porque a aparência vai fazer ele achar que Abinadab era o mais bem preparado. Só que o profeta se engana e ele vai ouvir de Deus: não atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está fora, mas eu vejo o que está dentro. Deus está dizendo para você: talvez a tua chamada não começou ainda porque você está preocupado com o que as pessoas estão vendo, vão ver ou querem ver. E Deus está te dizendo nesta hora: não se preocupa. Não se preocupa com a resposta de alguém, com o questionamento de alguém, ou o que alguém pensa, acha ou deixa de achar, porque o mais importante é o que eu penso ao seu respeito. E o que Deus pensa ao teu respeito é: eu te vejo quando ninguém te vê. Eu sondo em você o que alguém não pode sondar. Eu vejo as lágrimas que você derrama porque você é como um Davi. Você derrubou gigante, mas antes de derrubar gigante, quando você estava cuidando das ovelhas do seu pai, lá no pasto, o urso veio e você rasgou o urso ao meio, mas ninguém viu. O leão veio, você destronou o leão, mas ninguém viu. Mas não precisa alguém ver para que você comece a sua chamada. Quem mais precisa ver é Ele. Então, coloque uma coisa na sua cabeça: Deus viu. E porque Deus viu, Ele vai fazer você viver a chamada dEle da forma mais extraordinária na sua vida. Porque Deus viu, Ele vai te tornar alguém reconhecido e usado por Ele, não para a sua glória, mas para a glória do nome dEle. Então eu quero te convidar nesta hora: levante a sua cabeça. Nós estamos vivendo em um tempo de
pandemia, de crise, de adversidade, e talvez você está olhando e está dizendo: não, eu tenho que esperar esse tempo passar para começar a fazer a chamada de Deus na minha vida. Não, comece hoje, comece agora. Comece dentro da tua casa, comece com a tua família, comece com você mesmo, comece tendo o teu particular com Deus, comece dobrando o seu joelho no teu quarto, dizendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Já que não foi eu por causa da minha oração, já que não foi eu por causa da minha necessidade, já que não fui eu porque um dia eu precisei do Senhor e foi por causa disso que eu te procurei. Não, não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Tome uma iniciativa hoje. Sacode a poeira dos teus pés. Começa no meio da tua família. Começa com os teus amigos. Começa com teus irmãos da igreja. Eu não posso ter contato. Começa pelo WhatsApp mesmo. Começa por um vídeo mesmo. Começa por uma canção mesmo. O importante é que você comece. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida depois que você vivenciar a chamada de Deus. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus Cristo, que quando a chamada de Deus começar na tua vida, as pessoas olharão para você e verão que há algo diferente em você. Entenda uma coisa: viver a chamada de Deus não é nada mais do que viver a vontade dele aqui na terra. E que você venha viver a vontade de Deus e que o nome dele seja glorificado na tua vida. Deixa eu orar por você. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Pai, um dia o Senhor permitiu que eu viesse ao mundo. Senhor, e depois de alguns meses de vida, o Senhor permitiu que eu passasse, Pai, por uma enfermidade chamada sepsemia, onde os médicos olharam e disseram: não tem mais jeito. Mas o Senhor olhou lá de cima e disse: tem jeito. Tem jeito, porque existe uma chamada e ninguém vai impedir essa chamada. Pai, talvez este homem, esta mulher, este jovem, essa adolescente, essa criança, esse homem, eu não sei, Senhor, vai ouvir esta oração e ela até tem consciência da chamada, mas não sabe por onde começar. Talvez ele e ela tem dúvida porque se acha incapaz. Mas Paulo um dia declarou que a graça do Senhor é o que bastava nele, porque o poder do Senhor se aperfeiçoava na fraqueza. Senhor, é quando nós pensamos que estamos fortes, nós estamos fracos. Porque quando estamos fortes, nós esquecemos da dependência que temos do Senhor. Mas quando nós estamos fracos, nós estamos reconhecendo quanto nós precisamos de Ti. Pai, que a chama, ó Pai, que a chama, ó Pai, da chamada venha arder no coração desta pessoa nesta hora. Deus, que o Teu Espírito Santo venha invadir o interior desta pessoa e ele comece a ter visões, ela comece a ter visões daquilo que o Senhor disse que faria na vida dele, na vida dela, e talvez eles olham e acham impossível de acontecer, mas agora, através do Teu Espírito, ó Pai, o Senhor vai trazer à tona o dia que o Senhor fez a chamada. Pai, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado na vida deste homem e desta mulher, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você venha viver a chamada de Deus na tua vida, amém.